Fala pessoal, tudo jóia? Bom, vou tentar explicar isso de uma forma bem resumida e bem simples, lembrando como sempre que eu não sou dono da verdade, então cada um interprete e procure identificar se isso faz sentido ou não. Em relação a práticas internas e espiritualidade de forma geral, a gente tem que tirar esse senso de cobrança, de necessidade de chegar em um final. Não existe um fim. Esse fim é ilusório. É a mente, como eu sempre digo, repetindo rotinas. Como é que eu vou explicar isso de uma forma simples? Tudo que a gente pratica internamente, qualquer método interno, seja de yoga, qigong, alquimia, magismo, não importa. Todo método interno a gente tem que ter um propósito. Esse propósito, pelo menos dentro do que eu pratico e tento transmitir, se não existe um centro de virtude, a virtude que cria compaixão, a virtude que cria fraternidade, enfim, virtude de forma ampla, se a gente não caminha de forma reta e justa, isso tem preço, como tudo no universo. Quanto mais a gente vai passando a se conectar, a sentir as coisas, se o propósito, se a intenção não é pura, o caminho se desvia e a gente começa a entrar em sofrimento. No começo de todos os praticantes que seguem uma linhagem correta, que são bem instruídos, a gente fala que passa por alguns infernos. O que são esses infernos? Nada mais são que os centros emocionais, de uma forma ampla e bem leiga de se explicar. A gente tem emoções no corpo, que estão ligadas ao nosso sistema nervoso, estão ligadas ao nosso subconsciente, à nossa consciência, e de certa forma ligadas à espiritualidade. Se não fosse assim, para quem já se projeta, as pessoas não sofreriam também no corpo astral ou outros corpos. Então, o sofrimento, ele vem quando a gente altera essa energia essencial, que vem da pureza de intenção. Tudo que a gente pega e torna impuro, em relação à própria energia, gera sofrimento, não porque Deus ou alguma coisa seja ruim, mas porque a gente alterou, a gente corrompeu a forma original. Então, quando você começa a praticar algo, é por isso que eu estou falando, não estou falando do que eu ensino, estou falando aberto a todas as tradições. Claro, cada um tem o seu conceito e forma de entendimento. Então, cada professor, cada instrutor, cada um vai explicar isso da sua forma. Eu explico da minha, e cada um vai explicar da sua, e pega aquilo que faz sentido e descarta o resto. Se não faz sentido, e o seu caminho está indo para um lugar bom, está te ajudando a amadurecer, está te ajudando a se entender, a entender o meio, a evitar o próprio sofrimento, a evitar o sofrimento das pessoas, esse é um bom caminho. Não importa o nome que dão para isso. O fato é que a gente tem que voltar para dentro. Sem voltar para dentro, o propósito pode ser desvirtuado. Então a pessoa pode começar a praticar algo interno com um propósito de autocura, de autoentendimento, de ver espírito, de ajudar as pessoas, de se iluminar, de aprender algo diferente. Cada um tem um propósito no começo. O fato é que o começo é tudo novidade, é tudo lindo e maravilhoso. Em vez das pessoas aproveitarem essa novidade para criarem um centro de virtude, muitos começam a praticar para se aparecer. E aí tudo que é comentado, tudo que é dito, se torna um meio de aparecer para alguém. Isso é fuga, fuga emocional. As pessoas depositam a intenção de que adquirindo certos poderes sobrenaturais ou praticando algo e usar essa nomenclatura, né? Por exemplo, eu poderia iniciar uma renca de gente fisicamente. Aí eu vou e dou um nome iniciático para a pessoa. O que acontece? A maior parte se torna vaidosa. Não, eu fui iniciada numa prática assim, assim, agora meu nome espiritual. Isso não serve para nada, isso são rótulos. E os rótulos são vazios. Rótulo é basicamente um adereço, é como se fosse um crachá. Não adianta colocar um crachá espiritual no pescoço de uma pessoa que não tem realização. É por isso que eu falo que eu não dou curso com certificado assinado embaixo. Pode até escrever um papelzinho ali atestando que a pessoa estava presente para aprender algo. Isso não diz nada se ela não pratica. Isso não mostra a realização da pessoa. É só um pedaço de papel. Nomes, títulos que são dados, eu tenho nome iniciático com uma porrada de tradição. Não serve para nada. As pessoas só vão compreender o que são a hora que acessarem de forma consciente e não ilusória. Então, tudo que se pratica internamente, como sugestão, com a maior humildade do mundo, pode me chamar de arrogante, vaidoso, o que for. Estou falando com a maior humildade do mundo. Quando for praticar algo que seja interno,
que tenha virtude, que tenha um propósito de se melhorar, sair do sofrimento e com isso ajudar as pessoas a saírem do sofrimento e não como um meio de fugir. Tudo que a gente foge, em algum momento nos persegue, porque não foi limpo. Por isso que está esse caos todo. Esse caos vem porque as pessoas fogem, encarnação após encarnação. É um pepino atrás do outro, seja com família, amigos, nações, planetas, universos. É guerra o tempo todo. Quando uma guerra não é externa, ela é interna. E a externa só existe porque tem a interna. Não importa quem está certo ou quem está errado. Ambos estão em sofrimento. Então a gente tem que buscar um centro de virtude e praticar com afinco, muito afinco. Porque o começo ele é mais difícil. Eu falo que os 2, 3 primeiros anos de prática de qualquer tradição são os mais difíceis, de qualquer linhagem. Porque ali você tem que enxergar muita coisa. E aí tem que ter uma condução, tem que ter uma prática, tem que ter uma estrutura, tem que ter um porquê. Não é fazer de forma cega, não é ajoelhar no milho esperando algum velho barbudo salvar alguém, ou alguma nave baixar para resgatar alguém. Se isso vai acontecer um dia ou não, não é o propósito. O propósito é o despertar da consciência. É sair da ilusão. Inclusive a ilusão de que isso tudo está certo ou errado. A ilusão de que estar num corpo humano é pior do que estar no corpo de uma outra raça. De que a gente está numa dimensão em detrimento de outra, isso é melhor ou pior. Ninguém quer o que no final das contas? Sofrer. Não importa em que dimensão a gente esteja, se é num corpo humano, siriano, de lagarto, de dragão, de fumacinha, se a gente é uma divindade ou não. O que a gente busca em relação a isso é sempre sair do sofrimento. Agora, como é que a gente pode sair do sofrimento gerando sofrimento para outras pessoas? Não dá. Porque assim que a gente gera sofrimento para outras pessoas, a gente gera sofrimento para nós. Eu canso de repetir, eu sei que eu sou chato em relação a isso. Todos nós, em escala não mensurável, somos divindades. A gente está enxergando por uma lente humana. Nós estamos humanos, mas nós somos parte de Deus, do tal, da fonte. Se a gente é isso, por que está sofrendo? Qual que é o motivo do sofrimento? Por que a gente quer fugir da dor do sofrimento que a gente mesmo gera? Então, quando a gente olha com a lente humana, é claro que você vê uma criança sofrendo, um idoso sofrendo, um animal sofrendo, uma planta sofrendo, uma pedra sofrendo. Tudo que gera sofrimento no universo nos incomoda. E fugir não resolve. É como se você tivesse um espinho enfiado e em vez de você tentar tirar da maneira correta, você pega um outro espinho e começa a enfiar ele para tirar o outro espinho. Você só está pondo mais um, só machucando, causando dano. Então a gente não desdenha o que está ali. Na verdade, a gente cura de alguma forma, que é com virtude, com boa intenção. Então a sugestão que eu dou aqui, em relação a essa pergunta que foi feita, de como começar a praticar ou do que buscar, busca pelo coração, busca com um propósito. Se não tem um objetivo e não tem um propósito, não vai por modismo. Seja em relação ao que eu transmito ou qualquer outra tradição, não vai por modismo. Define um propósito, define um centro de virtude. Por que você quer praticar? Por que você quer se desenvolver? Seja em prática interna, em yoga, qigong, budismo, taoísmo, umbanda, candomblé, qual que é o propósito? É ajudar a si mesmo e sentir compaixão pelo mundo, por todas as coisas? Ou é fugir para algum lugar místico e ilusório? Tudo no universo, manifesto e manifesto, tudo coexiste na gente, né? Então, seja o universo manifesto que a gente busca aqui sentir ou se identificar enquanto meio humano, ou seja no meio paradisíaco, em outros estados dimensionais, outros estados de consciência, tudo isso é mutável, tudo isso faz parte do centro de mutação. Então, a gente quer serenar a mente, a gente quer pacificar. Então, a partir de qualquer método interno, primeiro define um centro de virtude, cria um propósito, com boa intenção, e caminha. Caminha, não desdenha o mundo, não desdenha o corpo, não desdenha a espiritualidade ou a matéria. Caminha unificando as coisas. Quando a gente passa a unificar, a gente vai buscando aí o caminho do meio real. Tá certo? Um abraço a todos e boa noite.